Você já ouviu House of the Rising Sun? Provavelmente, inclusive, mais de uma vez, né? Talvez na versão dos Animals, talvez na voz do Bob Dylan, ou quem sabe até na versão mais recente e mais pesada do Five Finger Death Punch. Mas você sabe o que realmente é essa tal de House of the Rising Sun? Porque assim, ninguém sabe na real. Tudo começou em maio de 1964, quando uma banda britânica chamada The Animals teve a chance de abrir um show pro Chuck Berry. O vocalista Eric Burdon entendeu que você não pode superar o Chuck Berry no palco. Aí eles fizeram o que ninguém esperava. Eles não tentaram competir, foram por um outro caminho. E aí começaram a tocar. Aí, cara, do nada, uma música que já era centenária, desconhecida aí pela maioria das pessoas, virou um hino. Só que, na verdade, a letra daquela música já tinha atravessado séculos, vozes, vários instrumentos, fronteiras e até vários gêneros musicais diferentes. Do folk ao metal, do reggae até o blues. E ninguém nunca entendeu direito o que ela quer dizer. Seria um bordel? Uma prisão, um bar, uma metáfora para uma destruição pessoal, ou sei lá, pode ser tudo isso de uma vez só. Porque assim, o ponto não é o que a casa representa, né? É o que ela desperta quem tá escutando essa música. Pra gente entender como essa música aí conseguiu assim atravessar tantas gerações e ainda conseguir ser atual, a gente precisa voltar. E precisa voltar bem antes do Animals. Bem antes, inclusive, do Bob Dylan. Aliás, cara, tem que voltar até antes da gravação. A gente precisa voltar até o coração do folk americano, onde a música não era vendida e nem gravada. Ela era sussurrada em varanda, em igreja. E lá no meio dessas raízes aí, esse negócio meio que lamento começou a nascer. E ninguém sabe direito de onde que veio. Só que ela nunca mais foi embora. Antes do rádio, antes dos discos, antes até do streaming, existia a voz. E era só isso que as pessoas tinham. A voz e o que ela conseguia carregar. House of the Rising Sun nasceu exatamente nesse tempo. Um tempo em que a música era mais sagrada, que ela era passada assim de boca em boca como se fosse um segredo de gerações. E é por isso que ninguém sabe direito quem escreveu essa música aí. As primeiras músicas dela levam a gente a uma versão escrita em 1925, chamada só de Rising Sun, cantada pela perspectiva de uma mulher pobre. Mas a gravação mais antiga que sobreviveu até hoje é de 1933, feita por Cloris Tom Ashley, um músico que era itinerante, que dizia ter aprendido essa música com os avós dele. Ele mesmo dizia que essa música era velha demais até pra contar. E talvez seja até verdade, tá? Porque pesquisando aqui, se você for puxar uma linha, ela vai lá pro século XVI, mano. Just fill a glass up to the brim. Let the drinks go merry around. Alguns estudiosos aí, como Alan Lomax, acreditam que Rising Sun vem de um molde antigo, né, de uma base estrutural antiga, tipo uma balada inglesa, que se chama The Unfortunate Rake. I asked him the cause of all his complaints. Outras pessoas acham que tem mais cara de Matt Groves, de 1613. Mas o importante não é exatamente qual que veio antes, né? Mas sim que esse tipo de música aqui era tipo um organismo vivo, que mudava toda vez que alguém cantava ela, porque simplesmente a música não era registrada. Não tinha como saber exatamente como ela era. E toda vez que alguém cantava, acrescentava mais alguma coisa em cima dela, e ela meio que ia se moldando, e quem escutava aprendia ela daquele jeito, passava pra frente e às vezes até acrescentava mais coisas. Por isso, com o passar dos anos, a letra dela foi mudando, a interpretação dela foi mudando, quem estava nessa letra foi mudando, assim como toda vez que alguém escutava essa música, interpretava ela de um jeito e relia ela também de outro jeito. Isso porque naquela época não existia gravação como a gente veio a conhecer no final do século XIX e no iniciozinho do século XX. E foi o Alan Lomax que ajudou esse lamento a ganhar o mundo. Ele viajou pelos Estados Unidos gravando músicas em algumas comunidades mais isoladas, né? Ele passou em algumas igrejas, algumas plantações, acampamento, taverna, e num desses rolês muito doido aí, em 1937, ele grava Georgia Turner, que era do Kentucky, cantando a versão dela dessa música. Dessa vez, a voz volta a ser feminina, mas o foco da música vira o vício, a decadência e o sofrimento de amar um homem que só fica feliz quando tá bêbado. Só que na versão da Georgia, a tal House of the Rising Sun mal aparece. O que aparece ali é o peso de um amor que é meio doentio, de um ciclo que na verdade não tem fim, de saber que o lugar para onde ela tá voltando vai ser uma coisa que na verdade é bem ruim para ela. I'm going back to New Orleans, to where that
E aí, cara, você começa meio que a entender que a tal casa não é necessariamente só um lugar, é um estado de espírito, é tipo um buraco, né? Um ponto que é sem retorno. E por isso, tantas pessoas cantavam ela porque se viam nesse significado. Porque era assim, na real, todo mundo em algum momento já sentiu que estava indo para algum lugar que não deveria estar indo. Um relacionamento, sei lá, um vício, né? Uma escolha que é errada, um caminho que você sabe que vai te destruir, mas, sei lá, você vai mesmo assim, você deixa a vida te levar. É por isso que essa música acabou sobrevivendo ao longo do tempo, porque ela é bem maleável. Em cada boca ela muda. Na voz do Lead Belly, por exemplo, ela virou um blues muito triste. Na voz da esposa dele, ela voltou a ser essa tristeza mais feminina. E todas essas versões convivem entre si até hoje, sem dono, sem origem e só com essa verdade que ela passa. O que na verdade é uma parada bem maneira. Aí até aqui, essa música vinha se moldando com um monte de voz que não dava pra catalogar na história. Só que nos anos 60 ela apareceu de novo com força, e aí isso mudou. O primeiro a fazer isso foi o Bob Dylan. Em 1962, no primeiro álbum dele, ele gravou uma versão que meio que pegou aquela essência da Georgia Turner e transformou aquilo no verdadeiro hino. A letra continuou com aquela perspectiva feminina, mas o tom agora da letra e da música é mais de desespero. E o Bob Dylan usou um arranjo que na verdade nem era dele. Ele tinha pego emprestado de um amigo, o Dave Van Ronk, que era um ícone da cena folk de Greenwich Village. O Van Ronk tava assim, planejando gravar essa versão dele, né? Mas aí o Bob Dylan acabou sendo mais rápido, mais esperto. E quando o Van Ronk foi ouvir o disco do Bob Dylan, ele ficou assim, entre um orgulho e uma certa invejinha branca e decidiu aí nem cantar mais essa música, né? Porque as pessoas iam achar que na real ele tava copiando o Bob Dylan. E ironicamente, né? Foi o Bob Dylan que pegou emprestado esse arranjo dele. E é aí que tá uma das belezas dessa música aqui, né? Ninguém sabe direito de quem é o quê. Ela é do imaginário e ao mesmo tempo não é de ninguém. O Van Rock, aliás, cara, tinha uma teoria bem diferente sobre o que era a tal da House of the Rising Sun. Ele dizia que era a prisão feminina de Orleans Parish, com uma porta de pedra e um sol estilizado esculpido no topo. Se isso daí for verdade, isso aí joga essa música pra um outro buraco, né? Ela não fala só de pecado. Na verdade, ela tá falando também aqui de castigo, talvez de condenação. Talvez esteja falando aqui também de algumas mulheres que possam ter sido esquecidas pelo sistema. Bom, mas voltando, aí em 1964, o The Animals estavam prestes a abrir um show pro Chuck Berry. E eles sabiam que não dava pra competir com ele em cima do palco. Aí, mano, eles decidiram na hora ressuscitar a House of the Rising Sun numa versão elétrica. Eles foram lá, pegaram aquele arranjo do Van Ronk, trocaram o compasso e criaram aquela introdução com o órgão e transformaram essa música no verdadeiro hit atemporal. E ainda conseguiram trocar a perspectiva de volta pro masculino. Agora, a história era sobre um homem confessando que tinha destruído a própria vida. There is a house in New Orleans. It's a suitcase angel. O Eric Burdon tinha 17 anos quando ele fugiu de casa e foi parar lá nas ruas de Paris. Quando ele cantava aquela letra ali, meu irmão, aquilo não era metáfora. Era quase uma lembrança viva do que ele viveu lá. A House of the Rising Sun, nesse caso, tinha endereço. A música foi gravada em um take só no estúdio em Londres, entre uma turnê e outra. E esse take único aí entrou pra história. Em poucas semanas, virou um hit no Reino Unido. Depois, também nos Estados Unidos. O próprio Bob Dylan ouviu isso no rádio, parou o carro e ficou totalmente impactado com aquilo. Ele percebeu que o mundo meio que tava se transformando, né? Tava tudo mudando. Que a guitarra elétrica agora não era assim necessariamente mais uma inimiga do folk, que ela também podia ser uma aliada. E foi aí que ele decidiu. Tava na hora dele fazer a mesma coisa. E foi assim que nasceu o Bob Dylan elétrico e o folk rock. Mas esse papo aí é um papo pra um outro vídeo, né? Depois do The Animals, House of the Rising Sun virou aquele tipo de música que todo mundo quer cantar e todo mundo conhece de alguma forma. Muitas pessoas conhecem até a música e mal sabem de quem é a versão que eles estão cantando. Só que diferente de outros estandartes, essa aqui é tipo uma entidade, né? Cada versão dela tem uma alma diferente. E todas elas são incrivelmente excelentes. A Nina Simone fez duas versões dessa música. Uma lenta, mais soturna, que é quase assim uma espécie de marcha fúnebre, e uma outra que é mais intensa, com uma pegada mais pro blues. There is a house in New Orleans. They call it the Rising Sun.
A Joan Baez fez um lamento e o Bob Dylan, mesmo depois do sucesso aí do The Animals, nunca deixou de tocar a própria versão dele. Até hoje, cara, vários artistas de todos os gêneros continuam reinterpretando essa música porque ela simplesmente não morreu. E, cara, obviamente nem vai, porque a música é muito boa. E como se a prova de que House of the Rising Sun nunca morre precisasse aí de mais um capítulo, em 2013 ela apareceu mais uma vez e dessa vez com o peso do heavy metal. O Five Finger Death Punch pegou essa música, trocou New Orleans por Sin City, eles trocaram o compasso arrastado e recriaram House of the Rising Sun com guitarra distorcida e um vocal cheio de drive. Agora a Casa do Sol Nascente virou um símbolo de ruína num planeta quebrado e ainda assim a alma da música continua ali. O mesmo aviso, o mesmo abismo, o mesmo sentimento de que você tá indo direto pra algum lugar que não tem volta. A cada nova versão, essa música aí muda de rosto, muda de forma, mas o peso dela continua sempre sendo o mesmo. Porque a verdade é essa também, né, cara? Todo mundo carrega a sua própria Casa do Sol Nascente de alguma forma. E assim, o mais doido disso tudo é a pergunta que nunca tem resposta, né? O que, afinal de contas, é essa tal da Casa do Sol Nascente? Para algumas pessoas é uma espécie de bordel. Pro Van Ronk, por exemplo, era uma prisão. Pro Alan Lomax é uma herança inglesa, um pub meio decadente. Para alguns arqueólogos pode ter sido um hotel em Nova Orleans que pegou fogo em 1822, onde dizem funcionava alguma coisa aí que era mais do que só hospedagem. Mas, mesmo assim, o que realmente fez essa música atravessar tantas décadas é o fato de que todos nós temos a nossa própria House of the Rising Sun. Um lugar ou um momento que representa essa pior versão da gente, né? Uma escolha errada, um vício talvez aí mais escondido, uma queda que é inevitável, né? Aquele negócio que sempre te derruba, aquela parte que a gente evita encarar quando olha no espelho, saca? Essa música aí acaba virando uma espécie de aviso, né? Numa versão é um homem destruído, numa outra é uma mulher que tá marcada pra sempre, às vezes é uma metáfora, às vezes é literal, mas em todas elas é um aviso pra você fugir enquanto dá tempo, mas talvez você nem vai conseguir fugir, porque essa casa, ela não desaparece, né? Ela fica ali te esperando, e se você deixar, ela vai te engolir mais uma vez. E é por isso que House of the Rising Sun não envelhece, porque o medo de cair de novo no mesmo buraco, ele na verdade nunca vai embora. E é isso que faz a gente ouvir essa música de novo, e de novo, e de novo. Então, mano, da próxima vez que você escutar aquelas primeiras notas dessa música, para e pensa, qual é a sua Casa do Sol Nascente? Você já passou por ela por acaso? Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, gostou da história aqui de House of the Rising Sun? Deixa aí nos comentários qual outra música você gostaria de saber os bastidores ou a história dela. Essa aqui tem uma história maneiraça, né? Uma música aí centenária e ninguém sabe até hoje de quem é. Muito louco, né? Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!